Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de agosto. Iniciando pelo cenário americano, nós tivemos um fato bem relevante que foi a decisão do Fed em reduzir a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, reduzindo para o intervalo de 1,75% a 2% ao ano. Nos comentários, ele destacou que a atividade segue robusta, embora com uma certa moderação, e essa moderação pode ser até explicada pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que vem aí mostrando seus efeitos aí na economia, tanto na economia americana quanto a economia chinesa também. Ele sinalizou também que a atual conjuntura requer alguns ajustes moderados aí nos juros, até em função desses ajustes ele optou pela redução, mas ele admite aí que caso o cenário piore, esse ciclo de corte de juros pode ser estendido aí por mais tempo, tá? Apesar de ele estar um pouco mais reticente aí em baixar juros, mas o Fed está de olho também na atividade econômica e os impactos que essa questão Estados Unidos e China, essa guerra comercial, pode impactar na economia. Em relação à Europa, também ela sofre com esse efeito dessa guerra comercial. O Banco Central Europeu anunciou um pacote de estímulos à economia, enfatizou aí o objetivo de convergir a inflação para a meta, só que assim, a gente pega, principalmente a Europa, os países estão trabalhando com taxa de juros negativas, então hoje a taxa de juros para depósito no Banco Central Europeu, ele saiu de menos 0,40 para menos 0,50, ele aumentou ainda a redução da taxa de juros. E também anunciou a retomada aí do programa de compra de títulos, o Quantitative Easing, a um ritmo de mais ou menos de 20 bilhões de euros por mês. Tudo isso para tentar reativar a economia aí, que já vinha num cenário ruim e agora está sendo impactada aí por essa guerra comercial, tá? O Banco Central Europeu não especificou o prazo que pretende encerrar esse ciclo aí de compra de títulos, na entrevista que ele dá após a reunião, o Mauro Draghi defendeu que a política monetária vai permanecer acomodatícia até o momento em que a inflação superar aí, a meta deles, que é de 1,5%. Indo para a China, o governo chinês, de novo, interveio no mercado fortemente, aumentaram até os rumores de que algumas empresas chinesas poderiam estar em dificuldades, até justificando essa intervenção que ele fez no mercado. Os dados de atividade frustraram novamente as expectativas de agosto, A indústria chinesa que cresceu 4,4% na comparação anual, com o ano anterior, abaixo da expectativa do mercado, que previa um crescimento de 5,2%, Com o resultado de julho e agosto, o risco de crescimento do PIB chinês veio abaixo de 6%, que a gente sabe que a meta do governo chinês é de um PIB de 6%, então ele vai, de certa forma, atuar mais fortemente na economia, tá? Os impactos, os impactos negativos são oriundos aí da guerra comercial, Então a gente acredita aí que o governo chinês adote aí novas medidas de estímulo aí no curto prazo. No cenário brasileiro, nós tivemos a decisão do Copom, que reduziu a Selic de 6 para 5,5, o menor patamar aí da história, do índice, do índice Selic, Um ponto importante que foi mencionado na ata foi a consolidação do cenário, que é benigno, para a inflação. Isso permite alguns ajustes adicionais aí no grau de estímulo monetário. Pelo modelo de projeção de inflação do Banco Central, também indica que há espaço para ele reduzir mais juros. No modelo de projeção de inflação do Banco Central, nos três cenários, que ele trabalha com o cenário de mercado, o cenário referência e o cenário híbrido, nos três cenários a inflação aí apresenta-se no nível de 3,3%, 3,4%. Então isso indica aí, um cenário tranquilo aí para a continuidade da redução da taxa de juros. O resultado dos investimentos no mês de agosto, iniciando pelo Plano BD, o Plano BD fechou com um patrimônio de 3,7 bilhões de reais,
obteve uma rentabilidade no mês de agosto de 0,60%, superior à meta atuarial, que foi de 0,59%. O destaque no mês foi o segmento de renda variável, que obteve um resultado de 2,09%, bem acima da meta atuarial. A rentabilidade acumulada do plano em 2019 até o mês de agosto, ela está em 7,28%, contra uma meta atuarial de 6,39%, então a gente está com quase um ponto percentual acima da meta atuarial de prêmio. O destaque no ano continua sendo o segmento de renda variável, com um retorno de acima de 50%, 50,32%, né? Então bem superior à meta para o ano de 2019. A carteira do plano CV1 no mês de agosto fechou com um patrimônio de 1,09 bilhões de reais, obteve um retorno no mês de 0,53, levemente abaixo da meta atuarial, que fechou em 0,56%. Esse rendimento um pouco abaixo, ele é explicado pelo desempenho da carteira do segmento imobiliário, né? Alguns fundos imobiliários que vinham, né, num rendimento muito bom, né, nos meses anteriores, o mercado realizou um pouco, né, no mês de agosto, isso trouxe um pouco a rentabilidade para baixo. O segmento fechou negativo, né, no mês de agosto. O destaque positivo foi a renda variável, fechou positivo em 1,09%. Em relação à rentabilidade acumulada no ano até o mês de agosto, o plano CV ele apresenta um retorno de 7,99%, contra uma meta atuarial acumulada no mesmo período de 6,07%. Então, um rendimento bem acima da meta, a gente está quase alcançando 2 pontos percentuais aí de prêmio em relação à meta atuarial. O destaque no ano continua sendo a renda variável, né, com retorno de 24,05%. Agradeço e até o próximo mês.